Opa, tudo bem? Ah, Seguindo então a ordem, agora a gente vai fazer a prova de Química do IME de 2000 que a gente estava fazendo. A questão 9 que vocês estão vendo, meio que já desenho umas coisas aqui já. Vai aparecer a questão aí para vocês. O que tá, né? Deu pra ver que ela é de orgânica, né? Não tem nem o que falar. Para ver os reagentes e, enfim, de uma reação com benzeno. O, os elementos aqui não tem nada de, eu acho que na questão não tem nenhuma coisa extraordinária. São reações famosinhas. Às vezes ou outro ele me cobra uma reação bem louca, mas esse ano tava tranquilo o que ele pediu. O que ele pediu tava bem tranquilo. Ele já deu mais ou menos o mecanismo, então tava ok de fazer. E essas questões são mais curtinhas também, né? Porque é só dizer os compostos. Tá, então vocês viram a questão aí, tem duas letras, a letra A, né? A letra A ele quer saber quais são os reagentes que aparecem, os reagentes e catalisadores, né? Que aparecem em A, B, C e E. Só o D que ele não pediu, enfim, só o D. Os outros ele pediu. Tá, começar primeiro. Quando tem esse tipo de questão, tu não precisa mostrar mecanismo, tu só precisa dizer qual é. Eu fiz essas provas, eu digo é isso, só precisa dizer qual que é, só precisa mostrar o elemento, não precisa dizer o mecanismo. Mas eu vou até mostrar mais ou menos alguma coisa para vocês lembrarem. Bem, no A, a gente tem uma reação que é famosa nesses meios de IME, que é uma acilação de Friedel-Crafts. Acilação de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts. Acho que é assim que se escreve. Se tiver errado, depois eu corrijo embaixo. O que acontece? Essa reação de Friedel-Crafts, tanto a alquilação quanto a acilação, é para tu poder adicionar algum composto no benzeno, porque o benzeno ele é muito estável. Então, para adicionar um eletrófilo no benzeno não é tão simples. E aí a gente utiliza isso, os reagentes de Friedel-Crafts, que seriam algum composto que seja do grupo 17 e o alumínio, então, ou ferro, então, por exemplo, o AlCl3, somado com o composto que a gente vai adicionar. Que como aqui eu quero adicionar para ficar uma acetona, eu tenho que adicionar um CH3, um C dupla O e aqui o Cl. Por que esse Cl? Para poder reagir com o meu AlCl3 do Friedel-Crafts. O que acontece nesse tipo de reação? O, o AlCl3 ele ataca esse Cl e ele consegue arrancar ele. Então ele forma AlCl4-. E aqui a gente acaba formando um eletrófilo. No caso aqui, ó, fica faltando uma carga negativa e a gente forma um eletrófilo. E esse eletrófilo consegue atacar o benzeno. E aí a gente consegue adicionar o grupo acila, nesse caso. Seria um grupo alquila se fosse uma alquilação de Friedel-Crafts. Aí isso aqui ataca o benzeno e a gente forma no caso ali, a gente forma o composto que é com acila. Ok. Então daí esse aqui não precisava botar mecanismo, tá? Não pedi, a questão assim não pede mecanismo. Mas é mais ou menos isso. Tem mecanismo de ataque de eletrófilo que forma um eletrófilo quando ataca o benzeno, né? Ele arranca o H, ele consegue arrancar um H aqui. Ele arranca um H para formar ali, junto com. Vai formar com o HCl lá do Cl que sobrou negativo. E ele entra aqui. Fechou. Aqui, letra A, então, a letra A o que precisava era, na real, disso aqui, ó. A LCl3 mais. Não precisa ser necessariamente a L, pode ser ferro. Ferro também reage também. Não precisa ser Cl necessariamente. Em geral, os cloretos são mais comuns na química orgânica, mas não precisaria ser. Teria que ser algum grupo 17, então podia ser bromo também. Aí podia ser AlBr3. Mas tinha que ser nesse sentido. Tá. Na letra B, a gente tinha acetona e a gente formou o ácido. Bem, isso aqui é clássico de qualquer reação de oxidação com compostos aromáticos. Ele sempre forma ácido benzoico. Então, se isso aqui é um ácido benzoico, porque eu tenho um benzeno ligado num ácido, isso é ácido benzoico. E sempre que forma ácido benzoico, ocorreu uma oxidação. Toda vez que eu oxido um composto aromático, ele tende a formar ácido benzoico. Então, o B vai ser uma oxidação. E tem que ser uma oxidação enérgica. Então, vai ser o composto clássico de oxidação, que é o permanganato de potássio,
é o clássico para oxidar, somado a um meio ácido. Meio básico é uma oxidação branda, tem que ser uma oxidação potente. Então, somado a um meio ácido. Aí pode ser H2SO4 ou só H+. Então, ok. Eu só tinha que indicar, né? No meio ácido. Nesse tipo de reação, o que acontece? O meio ácido, ele não consegue atacar o anel aromático, porque ele, como eu falei, ele é estável. Então ele ataca o grupo alquila. Então aqui eu tenho um CH3, ele vai atacar isso aqui e vai quebrar. O permanganato, o meio ácido vai atacar e vai quebrar aqui. Então ele vai fazer a quebra aqui. E aí o que acontece? Isso aqui vai formar. Ele vai quebrar todos os possíveis, por isso que sempre forma a mesma coisa. Aqui eu tinha um C. Aí aqui vai entrar um OH quando eu oxido. E no outro lado vai formar um CH3. Aí vai ter. OH também vai começar a entrar aqui dos lados, para oxidar o CH3. Então isso aqui vai formar COH, OH, OH, OH. É uma oxidação forte de um composto de carbono. Isso aqui acabou acontecendo o quê? Esse aqui é clássico, né? Vai pegar aqui com um H e vai liberar uma água. E aí aqui forma uma dupla, né? Isso aqui é bem famoso de oxidação, quando tu pega mecanismo de oxidação. OH, OH. Novamente, esse composto aqui, que forma aqui, ele é instável. Ele é o ácido carbônico. Inclusive, não é nem orgânico esse composto. Ele é o ácido carbônico, que se dissocia em gás carbônico mais água. Então, vai formar gás carbônico em água de subproduto, mas não pedia isso. Isso é só para mostrar o que aconteceria e o que acontece quando tu oxida um composto aromático. Ele age sempre na ligação de alquilas. Ele não age no anel. Só se for uma oxidação muito, 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 muito forte para quebrar o anel. Tá, o C agora. Então, o B seria permanganato de potássio mais um ácido, pode ser ácido sulfúrico até, se quiser botar. Tá, o C. O C a gente tinha um ácido e a gente formou um éster. Isso é a reação famosíssima, que é a esterificação, né? Esterificação. É uma das que mais cai em prova, até do Enem. Então, porque a esterificação entre trans e esterificação é importantíssimo na formação de biodiesel. A gente usa reações similares para formar até sabão, então parece toda hora. Tá, a esterificação, bem simples, como é que acontece? Eu pego o ácido e eu junto com o álcool. Como eu tinha ácido benzoico, e o composto que eu formei aqui, o éster que eu formei no caso, né? É o benzoato de metila. Ó, o benzoato de metila que está formado, entrou um grupo metil só. Então o álcool que eu tenho que adicionar é o metanol. Porque aí esse OH com esse OH vão reagir e liberar água, né? Esse com esse vão reagir e vão liberar água. No caso, esse OH sai, esse O só sai esse aqui. E aí vai formar água aqui. E vai juntar o grupo metila e vai formar o benzoato de metila. Essa reação é famosinha. Tipo, já caiu 1000 vezes, né? Quase todo ano cai uma coisa com esterificação. Tá, então aqui o composto seria simplesmente metanol. O que acontece? Tu pode botar o metanol? Pode, só que é uma reação muito lenta. Então o recomendado é tu botar o metanol em meio ácido. Então, como ele pede catalisadores também, coloca o meio ácido, que é importante na esterificação. A transesterificação, aí tem que ser com meio básico. Se botar meio básico aqui vai dar merda, porque vai formar sabão. Não pode botar meio básico aqui de jeito nenhum. Meio básico só na transesterificação. Tá, o D não pede, vamos pro E. O E. O E eu tinha um álcool, ó, vocês podem ver, eu tenho o álcool benzílico e eu formei um éter. De álcool para éter, famosíssima reação. É uma desidratação. Desidratação. Só que tem dois tipos de desidratação, a intramolecular e a intermolecular. Como o composto que entrou aqui é um metil, então não pode ser intramolecular, porque se fosse intramolecular entraria outro álcool benzílico ali, outro de benzeno. Então ela é intermolecular. Ela é intermolecular, ou seja, entre duas moléculas diferentes, que no caso é a que eu tenho aqui, né? Que já deu da minha origem, né, o álcool benzílico.
E eu vou juntar isso para formar com um grupo, uma metil, um metil éter, eu tenho que juntar com metanol de novo. Novamente, para essa reação ocorrer rapidamente, eu preciso de um meio ácido e uma temperatura de 140 graus. 170 graus para intramolecular, aí é 170 graus. Para intramolecular. Para inter, 140. Isso aqui forma o nosso éter, ok? Então, essa daqui a resposta seria metanol meio ácido. O 140 graus não foi pedido, porque ele não falou de temperatura, ele falou de catalisador e o reagente. Então, não seria obrigado a botar. O D, ele não fala, mas o D teria que ser algum redutor, porque eu tenho um composto com alto índice de oxidação, nota tem 2 oxigênios, e eu reduzo ele para um oxigênio só, que é um álcool. Então, é algum redutor. Pode ser, talvez, Li, AlH4 ou de boro. Tem vários redutores que tu pode usar aí. Provavelmente é algum redutor, mas não tem como saber qual, né, também. Então ele não pediu. Então o D pode ignorar, mas é um redutor. Se falasse alguma coisa. Tá, a letra A seria isso. Vamos para a letra B, então. Vou virar a folha. Letra B. A letra B é bem mais simples, né? Ele só pede o nome dos compostos 3 e 4. Eu já falei o nome enquanto estava fazendo a questão para vocês, né? O composto 3 é o ácido benzoico. O 3 é o ácido benzoico. E o 4, ele é um éter, né? Ele é um éster, desculpa. Então ele é o benzoato de metila. Esse é o 4. É isso, então. Questão é o 3 e o 4 só pediu. Os outros ele não pediu. Eu até falei enquanto eu tava falando, eu falei alguns ali, o álcool mesílico e tal. Eu até falei. O benzeno é o primeiro, né? Mas, enfim. 3 e 4 eram esses, eram bem simples. Ok? Então, é isto. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando eu ver vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. Desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, que eu acho que esse vídeo entra hoje ainda, que é Natal. Então, Feliz Natal. Tudo de bom. E é isto. Um abraço, gente. E até a próxima. Tchau.